Começando mais um podcast para você que é provedor de internet, técnico, engenheiro curioso da área. Muito obrigado você que estava esperando esse cast aqui começar. Já deixa o like, se inscreve no canal, isso aqui é muito importante e também nos ajuda muito. Bom, a gente tem uma série de podcasts aí trazendo assuntos relevantes do nosso mercado de telecomunicações para você que é provedor de internet, data center ou trabalha ou é curioso dessa área, né? Uma área que a gente chama muito tecnologia. E hoje eu tô aqui, cara, com ele, João Xavier, da Tech Antech, que é uma empresa que trabalha com combate a incêndio para provedor, para data center e outras coisas mais que a gente vai entender aqui com ele. Ele tem muitas soluções, inclusive ele trouxe algumas aqui para apresentar para vocês. Muita coisa é novidade, eu mesmo nunca tinha visto. Thales, obrigado aí pela oportunidade. Sinto aqui muito honrado e feliz de estar aqui fazendo esse bate-papo com você. A gente acompanha a história do Loucos da Telecom, a sua história, de todo o seu time. É uma história de resiliência que a gente se inspira bastante. Me chamo João Xavier, estou como diretor comercial da Tech Antech. E eu também tenho uma segunda jornada aí, estou como diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira Data Center, uma associação que ela representa o ecossistema de instaladores e fornecedores dentro do ecossistema de data center, né? Então, está falando de operadores de data center, falando de fabricantes, falando de prestadores de serviços, projetistas, instaladores, consultores. Então, tenho 20 anos de experiência no mercado. Caramba. Tenho formação em engenheiro, né? Formado em engenharia civil. E estamos aqui hoje para fazer um trabalho, falar um pouquinho do nosso dia a dia, né? E a Tech Antech, ela é uma multinacional, né? Ela está no Brasil provavelmente 12 anos, aproximadamente 12 anos. Ela iniciou aqui a sua jornada através do nosso diretor executivo, Davi Sanches, que a gente se conectou aí um pouco antes, e a gente entendeu que o Brasil é um país bem estratégico, que precisava ter uma empresa com um viés de renovação, de novas tecnologias para o setor de engenharia de proteção contra incêndio. Que legal. Não, perfeito. Mas primeiro tem um recado aqui para trazer para você que está nos assistindo. Os nossos parceiros, assim como a Tech Antech, tem muita novidade, muita condição especial para você. Tá duvidando? Olha aí. Tá com dificuldade na gestão financeira do seu provedor de internet? Cara, tá na hora de você conhecer o Fbank. É um banco digital com soluções financeiras que vai ajudar você de ponta a ponta no seu negócio. Quer receber de maneira clara do seu assinante final? Você pode contar com o Fbank. Eles têm soluções como Bolix, boleto, cartão de crédito, assinatura, até mesmo Pix. O que eu acho mais legal é a régua de cobrança, automática, que fica ali, ó, lembrando o seu assinante final. Vai vencer, tá quase vencendo, venceu, hein? Cara. Então receba de maneira clara do seu assinante final com o Fbank. Tenha toda essa gestão na palma da sua mão ou no seu computador. Vou deixar um QR Code na tela e o link na descrição do vídeo para vocês conhecerem mais sobre o Fbank. O provedor de internet precisa de qualquer equipamento Huawei hoje no mercado, vocês podem contar com a Celete. Eles têm as melhores condições de pagamento e vocês acompanharam aí no vídeo do nosso provedor de internet que nós compramos todos os Huaweis na Celete, a nossa OLT X2, o nosso N8000M4, eles têm outros modelos também. Então, cara, pensou Huawei, pensou Celete. A gente vai deixar um QR Code aqui na tela, é só você escanear com a câmera do seu celular ou clicar no link na descrição do vídeo para você fazer a sua cotação. E repetindo mais uma vez, é muito simples. Pensou em Huawei, pensou Celete. A Arcitec hoje é nosso parceiro em máquinas de fusão Sumitomo, equipamentos de medição Viave e DWDM Reisicon. Então, se você é um provedor de internet, quer construir uma rede para durar 20 anos, eu recomendo você utilizar uma máquina de fusão da Sumitomo. É só você procurar os nossos amigos da Arcitec. E se você tem uma máquina Sumitomo e precisa de manutenção, a Arcitec também faz essa manutenção
para você. Cara, equipamentos Viave dispensa apresentações, não é verdade? Principalmente para você que trabalha na empreita aí, pegando vários serviços e precisa comprovar que seu serviço é de qualidade, você tem que fazer as medições com os OTDRs, né? Você pode utilizar um equipamento da Viave, que você encontra na Arcitec. E se você tem projetos que precisam interligar fibras em longas distâncias, você pode contar também com o DWDM da Reisicon, que você também encontra na Arcitec. Eu vou deixar o QR Code na tela e os links aqui também na descrição do vídeo. Se você tiver qualquer necessidade de máquina de fusão Sumitomo, equipamentos de medição Viave e também DWDM Reisicon. A Sage Networks é nossa parceira em proteção contra ataques DDoS. Então, se você, provedor, quer se proteger, cara, a gente sabe os impactos que um ataque DDoS pode causar em um provedor de internet ou em uma empresa, não é verdade? Então, não espere você sofrer um ataque para depois ir atrás da solução. Blinde o seu provedor de internet desde já. Entre em contato com a Sage que eles vão ajudar você. Tem um QR Code aparecendo na tela e os caras também são especialistas em engenharia de redes. Então, cara, eles vão acessar todas as caixas do seu provedor de internet, vai ajudar você a dar um up no seu provedor de internet, ver se tem vulnerabilidade, ver se as caixas precisam de atualização, se elas estão bem configuradas. A Sage vai ajudar o seu provedor a chegar mais longe. Então, entre em contato com eles. O link está na descrição do vídeo e também está aparecendo na tela. Eles têm vários outros serviços também para oferecer para vocês. Então, proteção DDoS, proteção DDoS é com a Sage Networks. Hoje, mais de 20% da internet brasileira é protegida pela Sage. Então, procura os caras, que os caras são muito bons. QR Code na tela e o link também está aqui na descrição do vídeo. Vocês já conhecem a Expo ISP? A Expo ISP é uma feira para provedores de internet que acontece 2 vezes por mês em 2 estados diferentes e ela tem também 2 feiras principais, uma que acontece lá em Pernambuco e aqui em São Paulo. A de Pernambuco é 3 dias de feira, cara, com muito expositor, muito conteúdo, palestras incríveis. E aqui em São Paulo também acontece, só que a feira é 2 dias. Então, se você quer ir numa feira para provedor de internet com entrada gratuita, aproveitar palestras incríveis e ver os melhores expositores, os melhores produtos do mercado, eu recomendo você ir para a Expo ISP. Conheça mais aqui no QR Code que está aparecendo na tela e no link também na descrição do vídeo. A gente tem muita coisa para poder falar aqui. Você trouxe muitos equipamentos para a gente mostrar, né? Algumas relacionadas aos provedores de internet, a data center, algumas coisas que você já me explicou. Para quem não sabe, a Tecantec é o nosso parceiro escolhido lá, grande parceiro para o sistema de combate a incêndio para o nosso data center. O nosso data center ele é pequenininho comparado a vários outros que você já viu pelo Brasil, né, cara? Mas para a gente é muito importante e eu já me considero que a gente está uns 50, 100 passos à frente de muitos provedores pelo Brasil. Eu já visitei uns 1000 provedores por todos os estados do Brasil, talvez até mais, e a galera começa e muitos permanecem da maneira que eles estão, mas hoje alguns estão abrindo o olho falando, cara, eu preciso de um data center legal sim, os meus equipamentos durar mais, eu preciso de um sistema de combate a incêndio para prevenir, né, outras desastres maiores também, né? Então o pessoal está acordando, mas muitos ainda não têm. E eu quero abordar algumas coisas com você mais para frente, até mesmo técnica, que a maioria que eu visito ou tem um extintor do lado de dentro, ou do lado de fora, que a gente olha e fala, cara, isso aqui é muito grande o que você tem para esse extintor aqui só, né? É legal que você tem, mas eu já vi até de água, né? Na elétrica com extintor de água, mas a gente já vai falar sobre isso. Certo. Você trouxe algumas coisas, mas o que vocês têm no portfólio que não está aqui, que também seria legal você citar? Belíssima pergunta. E eu adoro a sua humildade, né, Thales? Nós estamos começando com 50, 100 passos. Cara, é uma honra para a Tecantec ser a empresa escolhida como parceiro da Loucos, criando ali um provedor estruturado, não só pensando em proteção contra incêndio, mas também um sistema de ar-condicionado moderno, eficiente, com altas probabilidades de funcionamento, um componente de energia também, com redundância, com gerador, né? Então, quando a gente fala em desenvolver, criar um data center, pensar também em proteção, mas também pensar em toda a cadeia de infraestrutura que você lá compõe.
porque no final os provedores vêm disponibilidade. Então, numa possível queda de energia, numa possível incidente que aconteça na parte externa, é necessário estar ali, manter ali o link de internet, manter ali a conexão junto com os seus assinantes. E para nós é uma felicidade imensa ser a empresa escolhida, estar ali fornecendo um dos nossos principais produtos, né, para essa vertical, que é ISP, que é provedor. Só que a TecNTech não se limita só em soluções para data center e para provedor. Nós temos diversas linhas de produtos para atender também a parte de BESS, que são containers de armazenamento de energia. Então, temos produtos, soluções para essa finalidade. Temos também sistema de alarme de incêndio, tanto com fio como sem fio. Então, dá para a gente atender diversas verticais, por exemplo, hospitais, indústria automotiva, alimentícia, né? Isso nos dá como posso dizer assim, capitalização estrutural para atender diversas frentes de mercado que a gente dispõe no nosso país. E a TecNTech, ela atende todo o mercado brasileiro, então temos filiais, né, em Minas Gerais, em Vitória, Espírito Santo, e temos parceiros homologados para todo o Brasil para nos atender prontamente os nossos clientes que atendemos de São Paulo a Belém do Pará. Que legal. Você tinha comentado para mim de uma solução que vocês têm sem fio, né? Que ela trabalha até com mesh, é um sistema de detecção, né, de combate. Exato. A gente tem uma parceria com uma... Legal, diferente. A gente tem uma parceria com uma empresa de Londres, que chama-se KenTech, né? Então, a ideia dessa parceria foi ali foi no período de pandemia, onde a gente teve um problema muito grande de fornecimento de equipamentos eletrônicos, porque teve uma crise de chips, né? E aí precisava fazer outras parcerias, e aí a gente conheceu a KenTech, conheceu o portfólio, e a gente entendeu que os produtos que ela distribui, que ela fabrica, na verdade, era muito aderente ao que a gente tem para dentro do nosso perfil de trabalho. Então, a gente homologou alguns produtos, né? E uma desses foi o sistema sem fio, que, na verdade, é um sistema híbrido. Ele pode trabalhar tanto cabeado quanto sem fio. Ele tem dispositivos baseados através de rádio e o protocolo de comunicação entre os dispositivos, que a gente chamamos de detector, acionador, sirene, módulos de entrada, módulos de saída, é tudo via rádio, via protocolo mesh, né? Legal. E o legal é que essa solução, Thales, ela entra no Brasil com um baita diferencial, que ela possui uma certificação. Algo muito, ainda no Brasil, soluções que para essa finalidade sem fio não dispõe, né? Então, é muito comum a gente ver as divulgações dentro desse mercado. Minha solução ela é certificada Anatel. Homologada Anatel. Porque, na verdade, a Anatel ela não certifica, ela homologa ali o rádio de comunicação entre os devices, né? Então, aqui, por exemplo, essa caixa ela tem que ser homologada na Anatel. Exatamente, homologar. Então, a Anatel ela vai ver se o rádio que você dispõe ali, ela não está invadindo outras bandas de comunicação para não ter interferência, etc. E tal. E a solução sem fio da TecNTech, que é o KMesh, ela tem a certificação N54, uma baita de uma certificação europeia, e também já está homologado na Anatel no Brasil. Ou seja, a gente já tem 3 cases de sucesso no Brasil. A gente, no momento, a gente não tem nenhum case para data center, mas por questões de cultura de engenharia da TecNTech, a gente, por especificidade, a gente prefere trabalhar data center, a parte de missão crítica com cabeado, com questões mais específicas, nossa mesmo, e a parte de escritório, áreas comuns, vamos dizer assim, a gente atua com um sistema sem fio. Então, legal, na mesma aplicação, a gente atende um ambiente de missão crítica, sala de energia, sala de gerador, data centers, salas de telecom, e a parte de escritório, sala de reuniões, a parte de office, né? A gente trabalha com sem fio, ou seja, numa mesma solução a gente consegue integrar de forma rápida e funcional. Às vezes não dá para passar o fio, né? É um lugar impossível, que não vai rolar. Exato. Funciona
com a mesma qualidade, com a mesma... E o diferencial dessa solução nossa é que a bateria é 10 anos de garantia, né? Caraca. E a Tech&Tech... E ele é um produto que ele não vai na energia também? Não. Na minha cabeça precisava de uma tomadinha ainda. Não, ele tem uma bateria nele. Ele tem uma bateria nele, legal, totalmente, legal. essa bateria, ela tem 10 anos de vida útil. Caraca. Né? E a Tech&Tech no Brasil está dando 5 anos de garantia da bateria. Né? E também para todos os dispositivos, ou seja, você comprou uma solução de sem fio da Tech&Tech, 5 anos de garantia do produto, ou seja, qualquer problema que der de forma natural, a Tech&Tech vai lá e troca sem custo para o nosso cliente. Que legal. Ô, João, eu queria que a gente começasse agora a falar um pouco de soluções, né? Igual eu falei para você, né? A galera que está me assistindo são os provedores meus amigos, nossos amigos, né? E a galera sabe que eu falo mesmo, que eu visitei, mas a gente fala pro bem, né, cara? Bora fazer upgrade, bora mudar, vamos colocar um data center legal, comprar equipamentos legais, vamos colocar um sistema de combate a incêndio. Alguns amigos no Brasil, provedores amigos nossos, têm as soluções de vocês. A Multiway, que é quem construiu o nosso data center, é um grande parceiro de vocês, né? Correto. Inclusive, ela que fez a ponte, né? Nos apresentou vocês. Então, é assim, a gente já tem uma empresa no nível também internacional, né? Atendendo aí quase no mundo inteiro. Correto. Falando muito bem de vocês. Basicamente, todo projeto que eles fecham, vocês trabalham junto com o combate a incêndio. Então, a gente já... Caraca, meu, então os caras são bons. São bons mesmo. Porque isso é importante. Não dá pra gente trazer qualquer coisa e colocar qualquer coisa mais hoje dentro da nossa empresa. Porque é o que você falou um pouco mais às vezes. Ela não pode parar, né? Exato. Às vezes, se a gente tá levando um link dedicado ali para atender a Tech&Tech, 1 hora sem internet na Tech&Tech já gera um prejuízo. Correto. Enfim, né? E eu vejo muitos provedores de internet que acabam não se preocupando com muitas soluções. Igual eu falei, algum tem a parte elétrica e tem extintor de água. Coloca só um extintorzinho ali do lado de fora. Alguns eu já vi... eles fazem da maneira que eles entendem, né, cara? Também não dá pra julgar, né? Alguns têm umas bolinhas, algumas soluções. Mas e soluções agora um pouco para data center, para provedor de internet, né? O que vocês têm hoje que é incrível? Eu sei que hoje vocês trouxeram o T-Box, né? Esse cara é o T-Box. Isso, no meu lado esquerdo aqui tem um T-Box. O T-Box, até ligou ele aí já, né? Muita ideia. Se você puder falar um pouquinho do T-Box pra gente, a gente já tá com um lá dentro do nosso data center, né, também, mas explica para nós o que é o T-Box. Não, legal, Thales. Vou puxar um pouquinho da essência do que a gente precisa de um sistema de proteção contra incêndio. É importante a gente separar o que é legal, o que é por lei, o que é importante, que há boas práticas de engenharia. O legal, por questões de legislação, a gente precisa cumprir. O que é? Rota de saída, iluminação de emergência, assinação de emergência, extintor portátil, fazer ali o AVCB, né? Isso é a coisa legal que toda empresa precisa ter. Isso que aí os bombeiros eles vão auditar, eles vão conferir, precisa ter um consultor, uma empresa especializada para que qualquer empresa dentro do âmbito nacional precisa obter para... E aí, quando a gente fala de disponibilidade, ela já não compreende essa aplicação dessas soluções legal que a gente precisa ter. Por exemplo, o extintor de água, o extintor de pó químico. Né? Então, se você tem um ambiente de alta disponibilidade, se tiver um pequeno incidente no centro, se você pegar um extintor de água e aplicar, você pode até apagar o fogo, mas você vai danificar ali boa parte da sua instalação. E aí, obviamente, você vai ter parada na sua aplicação, aí você vai ter diversos problemas ali com o fornecimento do seu serviço. Aí entra ali o que está dentro do contrato de fornecimento, SLA, enfim. Aí é a estratégia de operação. Às vezes o cara não tem nem outro equipamento de backup, né? Exato. Então, aí a conta que a gente costuma sugerir. O quão a sua operação parar, quanto que ele vai trazer para você de prejuízo em termos tanto de imagem quanto financeiro, né? Então, será que você investir numa solução de alta disponibilidade de proteção contra incêndio é caro? Então, experimente ficar 2 horas sem a sua operação parada. Então, é esse tipo de
de exercício que a gente pede ali para o gestor, o cara responsável. Porque eu sei que tudo esbarra em investimento, tá? E está certo, a gente tem que se preocupar com investimento, comprar soluções eficientes, mas com um valor de investimento compatível com o meu caixa, né? Claro. E baseado nisso, a Tech&Tech, ela se especializou. A gente colocou no lugar do cliente. O que o mercado hoje mundial disponibiliza é o mesmo para data center de grande porte e é o mesmo para data center de pequeno porte. O que muda é o tamanho da solução, mas o valor em termos de escala é o mesmo. Então, a gente trouxe para dentro de casa esses desafios dos nossos clientes. A gente precisa criar uma solução customizada, funcional, que atende a todas as normas e que seja economicamente viável para o nosso cliente. Foi aí que a gente criou alguns produtos. Hoje a Tech&Tech tem uma área de desenvolvimento, a gente tem ali 5 engenheiros que a gente traz a necessidade do mercado, né, os problemas dos nossos clientes, a gente traz para dentro de casa para a gente aprimorar e desenvolver produtos para essa finalidade. Então, a gente criou alguns produtos focados em provedores de internet e SPs. O primeiro começou em 2014, foi o Compact, que é o sistema Compact. Já lá atrás, lá. Vocês já começaram no Brasil lá, você falou em 2013, já atendendo data center e provedor? Já. A gente já atendeu data center e provedor, só que a gente começou com um fornecimento tradicional. Que é colocar instalar o painel, colocar o cilindro, a tubulação, o mesmo que os nossos concorrentes que faz até hoje. E aí, o Davi Sanches, que é o nosso diretor executivo, falou, cara, a gente precisa criar uma solução plug and play, que a gente chama, né? Fácil de instalar, rápida, que seja economicamente viável para esses pequenos players, né? Conseguir investir nisso. Então, foi aí que a gente falou, cara, vamos criar uma solução compacta, pequena, para atender aí áreas de até 50 metros quadrados, né? Que 80% da sua fabricação é feita em fábrica. Então, de 100% da solução que era para ser feita em campo, a gente faz 80% dentro da nossa fábrica e os outros 20% é o complemento que faz no cliente. Que aí a gente desenvolveu o Compact, que hoje ele está já na sua 4ª geração, ou seja, a gente já aprimorou ele, já deu muito upgrade nessa solução. A gente instala, na média, desses equipamentos, umas 200 unidades por ano, desse equipamento. Então, é um produto que a gente desenvolveu mesmo para provedor. Por quê? Porque é uma área, é um segmento esquecido pelo nosso setor. Não vê uma área que adepta a investir nesse tipo de solução. Então, a gente foi trabalhando na cultura também, Thales, sabe? A gente tem uma cultura imediatista, né? E também vai muito baseado na necessidade do nosso negócio no dia a dia. Eu vou investir num sistema de incêndio, eu sei que eu preciso investir, mas eu preciso comprar uma bobina de fibra ótica, eu preciso cabear, porque senão eu não tenho minha receita, né? Então, faz parte do negócio, a gente tem que entender e a gente respeita. Só que, aos poucos, os provedores, os SPs também começaram a estudar, conhecer novas soluções, ir em feiras diversas, entender esse ecossistema e a se conectar com empresas especializadas, por exemplo, Bootway, que existem soluções para esse segmento, entender que você investir em proteção contra incêndio é importante, mas investir também num ar-condicionado de precisão é importante, investir em disponibilidade de energia também é importante, a parte de estruturação de racks, tudo isso é importante porque isso vai te dar uma alta performance, vai te dar disponibilidade, e aí você consegue crescer de forma mais estruturada e você até atrair novos investimentos, novos clientes diferentes do que você é comum ter, né? Então, você tendo um ambiente estruturado, você pode ter ali um servidor ali da Netflix, né? Com certeza, pra usar ali um CDN. Então, assim, você já pode oferecer um serviço, coisa que você não tinha antes. Então, você começa a abrir o seu leque de negócio. O cara que ele vai visitar, você está vendendo um colocation, né? Exato. Aí ele vai lá visitar o data center, ele olha tudo aquilo,
Tá, eu vou pôr aqui. Exato. Né? Então, você acaba se credenciando e ali vender ambientes de hospedagem. Né? Lógico que eu tenho o meu nicho de negócio, que paga minhas contas, que eu me estruturo, mas também eu consigo prover outros tipos de serviço, porque hoje eu tenho um ambiente e eu assim, eu até te deixo aqui, eu parabenizo, porque muito dessa evolução foi baseado no que vocês fez esses road show aí pelo Brasil, mostrando, muitos aqui dos seus parceiros aqui já está investindo em sistema de proteção contra incêndio, está investindo em dispositivo de ar-condicionado, de energia. Então, isso é um trabalho do stakeholder, que você é um desses caras, que não só vender conectividade, mas também mostrar para esse mundo que é possível, e vocês são capazes, nós somos capazes de criar um ambiente estruturado e crescer de forma orgânica, e dando um passo mais à frente do que a gente vivia há um tempo atrás. Com certeza, né? Ter uma mega estrutura só vai favorecer o cara em todos os sentidos, né, cara? Menos manutenção dentro do data center, proteção lá, o sistema de combate a incêndio, um sistema ali para não parar, né? Exato. Aí ficar inoperável. E aí, voltando em solução, a gente desenvolveu o nosso servidor de combate, né, que a gente tem, que é o nosso T-Box, até está aqui no meu lado esquerdo. T-Box. É o T-Box, que é uma caixinha. Esse carinha aí. Aí eu até faço uma comparação no mundo de telecom, né? Ele ocupa ali um espaço de um DO, né? Então ele ocupa 2 usos dentro de uma unidade de hack. E que tem um DO, o que tem um T-Box de diferente. Ele é um servidor que ele já está embarcado todo o sistema de detecção e alarme de incêndio, ou seja, ele é um painel de alarme de incêndio. E dentro dele já está também toda a parte de supressão de incêndio, ou seja, o sistema de combate a gás, ele já está embarcado dentro dessa solução. Desse switch aí que está do seu lado, esse cara, ele também trabalha no combate ao incêndio. Não só na detecção, mas ele emite um gás também. Emite um gás também, que a gente utiliza o gás, o FK512, né, que é um agente limpo totalmente seguro para as pessoas e para equipamentos, né? Então, ele não danifica equipamentos, é muito seguro para as pessoas, ele não contribui com o aquecimento global, então é um gás 100% responsável ambientalmente falando. Gás verde, é um né? gás verde que a gente fala, né? Então, hoje tem um grande movimento, né, no mercado de sustentabilidade, é extremamente importante. E a gente sempre tem os HFCs aí, que sempre foi utilizado como um agente de supressão de incêndio. Agora tem uma portaria do Ministério do Meio Ambiente que os HFCs ele vai ter uma parada de instalação de fornecimento no nosso país, porque ele contribui ali com efeito estufa e etc. e tal. Então agentes refrigerantes, né, vai deixar que compõe ali o HFC vai deixar de ser fornecido no Brasil. E também o agente limpo ali, o que compõe o HFC também vai ser banido no nosso país. O FK512 é um dos agentes que está fora dessa lista lá, né? Entendi. Então você que quer saber mais sobre essa informação, entre no nosso site lá, tecntec.com.br, que lá teremos mais informações sobre essa parte de banimento de gases e agentes limpos para o nosso setor de combate a incêndio. Que legal, pessoal. A gente vai deixar o QR Code na tela e o link na descrição do vídeo para vocês, tá? Do site da Tech&Tech. O que esse cara consegue combater dentro do hack? Ele é para um hack só. Thales, ele foi desenvolvido lá atrás para proteger um hack. Então, um hack tem que ser um hack fechado, obviamente, porque o gás ele precisa ter o máximo de concentração possível, né? Senão você tem a dispersão dele e aí não vai ter a efetividade, né? Então, ele foi desenvolvido para um hack, então, volume de 1,5 metros cúbicos até 3 metros cúbicos. Um produto muito bem... Tem quantidade, por exemplo, curiosidade, tipo de equipamentos assim, metade de um hack com equipamentos, um full hack? Ele atende uma solução full hack, então ele é dimensionado como para atender tanto hack totalmente completo ou parcialmente ou vazio, né? E aí vocês lá na hora
Tipo, vocês olham lá os equipamentos e, não, vamos pôr no meio, vamos pôr em cima, vamos pôr mais embaixo. Tem isso? Eu já estou entrando na techniquez aqui, na curiosidade. A ideia é a gente sempre instalar ele no topo do rack. A gente, como eu falei, né, a gente tem uma sala de teste dentro da nossa empresa e a gente simulou diversos cenários, embaixo, em cima, no meio. Legal. E a gente entende que a melhor performance da solução é instalar no topo do rack, nos primeiros usos de cima para baixo. Legal. E por quê? O gás, quando ele é disparado, ele dispersa, ele tende a decantar, né? Então, ele sai de forma muito rápida, né? Então, o time de descarga disso, ele não pode passar de 10 segundos, tá? Então, a partir da confirmação da detecção, então, como eu comentei, ele tem uma solução de painel de alarme incêndio embarcado, ou seja, ele tem 2 detectores internos a eles, ou seja, todo o ar que passa por dentro do rack passa por dentro dele, ou seja, ele fica ali puxando esse ar que passa por dentro dele como se fosse um canal de ventilação, e aí dentro dessa ventilação pegar partículas de fumaça, ele gera ali um pré-alarme, e se tiver 2 dispositivos alarmados, são 2 detectores, ele gera um alarme real, e aí gera-se a contagem, aí a contagem é de acordo com a operação, 30, 60, 90 segundos, e ele dispara o gás ali de forma automática, ou seja, sem intervenção humana. E o bacana, Thales, é que essa solução, você consegue ter um acesso remoto dela, ou seja, você pode receber via SMS um tipo de evento que ele tem, e você integrar isso num software de monitoramento, um DCIM ou um BMS, tá? Então, é uma solução totalmente, assim, nível tecnológico importante, tá? Nunca vi nada dentro do hack. Eu vi coisas improvisadas, né? Da galera improvisar, mas uma solução feita para o combate dentro do hack. Agora, uma outra perguntinha curiosa que me veio. Não vai acontecer. Se Deus quiser, dentro do data center de ninguém. Mas ele vai estar lá. Se esse cara, ele pode ser reutilizável? Ele é reutilizável? Putz, soltou o gás, graças a Deus, fez o combate a incêndio. A gente precisa trocar ele ou dá para reabastecer o gás? Como é que funciona isso? Boa pergunta. O equipamento, ele tem baixíssima manutenção. Então, assim, uma vez por ano, a gente tem como sugestão fazer uma manutenção preventiva nele, que é limpeza, né, fazer ali os testes de operacionais. O agente limpo, o FK512, ele tem 20 anos de garantia, ou seja, você instalou hoje, daqui 20 anos, se não acontecer nenhum incidente... O gás que está dentro dele. Exatamente. Né? E caso aconteça um disparo real, você faz só reposicionamento do gás. Ah, que legal. Só faz a reposição do gás. Então, é de forma rápida e o custo de você repor isso é muito baixo. Mais tranquilo, comparado, né? na ajuda que ele der na operação no dia a dia, né? Com certeza. Então, provedor de internet já está começando aí uma nova infraestrutura, está trocando alguma coisinha aí do seu data center. Já libera aquele primeiro, segundo U, né? Deixa livre para você colocar os box aí. Deixar ele já no jeito para você encaixar. Deixa uns 4 U's livre aí, cara. Né? O legal essa solução, tá? Ela já foi homologada aí por diferentes fabricantes de racks inteligentes. A gente sabe que tem muitos fabricantes, por exemplo, a Multiway, ela tem racks, a gente chama racks inteligentes, né? Que ali tem ar-condicionado de precisão embarcado, tem sistema de monitoramento de energia, enfim, tem vários fabricantes que têm esse tipo de aplicação e o nosso produto já foi homologado por esses grandes fabricantes. Cumpriu 100% dos requisitos de teste que eles exigem para essa... Ou seja, hoje todos os fabricantes de mercado que tem aí de racks inteligentes já tem um T-Box instalado e também foi homologado por esse fabricante. Então, e eu vi nos bastidores que tem novidades vindo também para o T-Box. É isso. Já é um equipamento revolucionário. Exato. Top. Nosso linguajar aqui, top. Exato. Mas tem novidade vindo nele? Tem, tá. Conta pra gente. Um detalhe muito bacana é que o T-Box, ele é um produto realizado 100% Brasil. Quem foi gerado aqui foi os nossos engenheiros brasileiros. Que legal. É um produto 100% Brasil. Depois a gente compartilha aí a especificação dele, as características técnicas dele. É um produto que tem uma tela touch de 4.3 polegadas,
Então, totalmente intuitiva, bonito. Legal. Você consegue customizar logo do display. Então, na unidade lá da Lux Polycom vai estar ali Dá para pôr. a logo bem exclusiva, né? Então, o produto em nome Tech Tech quase nem aparece. Então, a gente dá esse palco para os nossos clientes, para os nossos parceiros. É muito importante. A gente está escrito aqui Tech Tech, a logo aqui. Você pode colocar a logo da Locus, logo de qualquer cliente, do provedor, né? Então, quando você... o cliente receber uma visita para um colocation, algo do tipo, ele vai olhar... É um produto customizado ali, legal, né? Legal. Então, é um produto que eu consigo deixar ele customizado. A interface dele é muito intuitiva, né? Então, ele dá ali os próximos passos, caso você consiga. Então, para o operador, a operação do dia a dia, ele é muito fácil, é muito simples, né? E temos sim novidade, Thales, né? Temos novidade. O que pareça, o T-Box hoje ele está na sua 7ª geração. Caraca! 7ª geração. E o que a gente traz de novidade, assim, é a sua... com o mesmo equipamento, a gente consegue atender diversos volumes de hacks com um único equipamento. Então, a gente melhorou a performance do equipamento. Então, a gente tem uma tecnologia que a gente não pode divulgar, Claro. de armazenamento, que a gente aprimorou isso dentro de casa, que a gente consegue proteger diversos grupos de hacks com 1 ou 2 equipamentos. Então, isso dá uma autonomia e um baixo custo de investimento para dentro dos projetos, né? Então, Legal. já tem projetos rodando aí já com essa nova estrutura. Quantos hacks com equipamento? Eu consigo fazer 10, um confinamento, a gente chama de confinamento, corredor cliente, consigo fazer um confinamento de até 10 hacks com 3 T-Box apenas. É bastante coisa. É bastante coisa. Então, se a gente trouxer pelo projeto inicial dele, antes eu tinha um corredor, se eu tinha 10 hacks, eu precisava de 10 T-Box. Porque é de forma individual. Hoje não. Hoje a gente consegue fazer um projeto de 10 hacks com 3 equipamentos. Que legal. Então a gente tem hoje um formato de... Esse já está rodando? Esse já está disponível? Já está disponível, Legal, já temos projetos em andamentos. Legal. Está tendo uma procura enorme por essa aplicação, principalmente no mercado de telecom. Então a gente fala muito em shelters também, o pessoal as torreiras que chama, né? E também para o ISP, os POP, né? Então, tem um grande provedor em Manaus que deve ter umas 20 unidades dessa implementadas. O Michael lá, é o Isso. Michael, né? Nosso amigo da ClickPay, um forte abraço lá para o Michael, o Neilson. É um grande apoiador da Tech Tech, um grande parceiro, investe em tecnologia, são incansáveis nesse aprimoramento técnico e investimento. Então, depois a gente vê o sucesso deles. Com certeza. Né? Com certeza. Porque eles entenderam que investir em tecnologia, em aplicação e disponibilidade é o sucesso do negócio deles. É primordial. Mas assim, é um passo a passo, né? A gente sabe que a nossa expectativa é que todos os provedores do Brasil cheguem a ser hoje uma ClickPay, né? Então, a Locus Telecom está iniciando o seu trabalho, já está começando certo. Inspirar a gente, muita né? gente. Daí inspirar. O pessoal olhar e falar, copia. Copia, galera. É o que eu sempre falo. Vim mostrar, apresentar uma... Isso aqui é a CTO que a gente vai colocar nos potes, né? Uhum. A gente buscou ela ontem, eu falei, copia. Que é top. Top. Tech Tech, vê o que a gente está usando? Copia. Para sua necessidade. Entra em contato com a Tech Tech, faz o projeto específico para atender a necessidade da pessoa. E assim, isso é o T-Box. E o compacto, como foi o nosso carro-chefe lá, hoje alguns concorrentes nossos já copiaram o nosso compacto, vamos dizer assim. Essa era a minha próxima pergunta. O que é o compacto, né, cara? Isso. O compacto... Onde ele é usado também. O compacto, ele é um skidzinho, né? Uma estrutura que vai todos os produtos principais dessa aplicação, ou seja, vai o painel, que é o painel principal, que tem todo o algoritmo de decisão. Como opcional, você pode ter uma detecção precoce, que é um equipamento que tem uma tubulação que ele aspira o ar dentro do ambiente. Uau. Então, todo o ar que passa por dentro do data center, ele aspira, faz uma análise, e aí, se dentro dessa análise tiver partícula de fumaça, ou mesmo antes mesmo de acontecer a fumaça, ele manda uma informação para o painel principal. Tendo a confirmação de detector pontual de fumaça com esse equipamento de detecção precoce,
ele gera uma contagem e descarrega o gás, o agente limpo dentro desse ambiente, gerando ali a proteção, não deixando o incêndio ele propagar de forma de grandes proporções. Tá? Então, o que isso dá de benefício para esses ambientes que tem esse tipo de aplicação? É o downtime. É você deixar o seu ambiente mais disponível possível. Aconteceu um incidente numa UPS, numa coisa, você vai jogar na UPS B, você vai apagar o fluxo, seu ambiente está em operação, você vai substituir esse equipamento e vai continuar funcionando de forma integral. Agora, se você não tem, você tem que fazer o combate manual, né? Aí, tudo que tiver do lado, na frente, vai ser prejudicado, e aí você vai ter ali uma consequência nessa decisão de ter um sistema mais manual, vamos dizer assim. Né? Então, legal. Por exemplo, CO2, o extintor de CO2, pode até apagar, mas ele pode danificar um equipamento lá, um pó químico, mesma coisa, água, nem pensar. Né? Então, é verdade. Mas é um trabalho assim de conhecimento, a gente mostrar, orientar. A gente faz muito. O compacto você não trouxe ele aqui não, né? Não, o compacto ele vai estar lá na Locus Telecom. Vai ter lá no Data Center, então a gente mostra depois para vocês lá. Porque como ele é mais para salas, então ele tem em termos de medidas, ele é diferente. Aí tem um cilindro, então ficaria um pouco mais complicado a gente mostrar aqui no podcast. Mas a gente vai gravar lá no pop da Locus. Em loco a gente vai mostrar lá como é o compacto. E no pop da Locus vai ficar uma coisa de louco mesmo, né? Louco, né? Então cara? vai ter ali. É um showroom, né? Pequenininho. Vai ser uma dupla proteção, porque a gente vai ter lá o compacto e vai ter também o nosso T-Box também. Então você pensou em redundância. Olha, redundância, então né? você falou em 50 passos, você está a 100 passos. Que bom ouvir isso, cara. Então você está a 100 passos, feliz, porque vai ter tanto T-Box dentro do hack que a Locus identificou como um hack de extremamente importância para a operação dela do dia a dia, ou seja, caso tenha, coisa que não vai acontecer porque vocês estão bem estruturados, naquela unidade de hack, você não precisa nem acionar o combate da sala, só aquele combate local, ele vai ser o suficiente, então você retomar a operação vai ser de forma muito mais rápido e menos custoso, né, vamos dizer assim. Então, o compacto ele veio para uma disruptura, né? Então, assim, baseado no compacto, a gente veio trazendo outras soluções, outras aplicações. Igual eu falei, o compacto ele já está na sua terceira, quarta geração. Ele já tem uma pegada tecnológica muito boa, ou seja, a gente consegue monitorar o compacto na nossa central de monitoramento que a gente tem dentro da nossa empresa. Legal. Né? Então, a gente desenvolveu um módulo de integração de painéis. A gente implementa isso e a gente consegue, o cliente liberando uma internet, uma porta lá, a gente consegue monitorar nossa central de monitoramento, a gente chama de FOC, né? Que é Fire Operation Control, né? Tem o NOC, o SOC e o nosso é o FOC. E a gente tem, além da Tecnitec desenvolver produtos, distribuir, fabricar, a gente mantém também, ou seja, a gente tem muito contratos de manutenção ativo, que a gente monitora os nossos contratos em tempo real. Né? Então, dentro do nosso FOC lá, a gente monitora monitorando operações pelo Brasil todo. Brasil todo. Exato. Temos muito cliente em Minas, temos cliente no Rio de Janeiro, cliente em São Paulo, cliente no Pará. Então, a gente monitora de forma real time, que a gente chama. 24/7. Esse é o serviço que a gente nem cobra, mas a gente oferece para o nosso cliente. O engraçado é assim, que acontecem eventos aleatórios e o próprio cliente nem sabe o que está acontecendo. O nosso operador que está ali, ele liga para o cliente e fala, ó, aconteceu algo assim assado. Assim, não estava sabendo. Aí o cara vai lá, tem algum tipo de evento acontecendo. Bloqueio o gás. Então, a gente dá essas orientações para os nossos clientes. Né? Legal. Cara, antes de ir para a minha próxima pergunta aqui, você falou que alguns gases ou algumas coisas podem danificar os equipamentos. Por exemplo, a água elétrica e água não combina, né? Ligada ou desligada não combina. Você chegou a comentar também do pó químico, porque pergunta de leigo aqui agora. A maioria dos provedores sabe que não pode pôr água e tem um pó químico lá. Exato. Por solução. Pode danificar os equipamentos também, o pó químico? Sim, assim,
a definir qual tipo de extintor que você vai usar ali é muito baseada na sua carga de incêndio. Então, você tem lá a classificação de incêndio A, B, C, D, K, né? Então, A é para papel, madeira, se usa água. B, C, elétrico. Então, para cada classificação de carga de incêndio, tem uma definição pelo Corpo de Bombeiros, né? Então, tem a sua definição. Água apaga fogo? Paga. Mas se eu jogar num ambiente de missão crítica, eu vou também danificar aquele equipamento, né? O pó químico, ele apaga? Sim. Vou jogar lá num ambiente, num risco elétrico, ele vai apagar. Eu não posso jogar água, porque a água é condutora, então eu posso gerar um risco para a pessoa, só que vai danificar ali para essa finalidade. Tá? Então, quando a gente fala em ambiente de missão crítica, data center, área de telecom, onde só tem alta disponibilidade, atuando com esse tipo de modelo de proteção de uso comum, ele vai fazer uma parada na sua operação, dependendo da magnitude que se encontrar ali num evento de incêndio. Então, esse tipo de extintores, ele é muito utilizado para atender legalidades legislativas, bombeiros, né? Então, todo ambiente vai ter que ter o extintor, mas mais para atender áreas comuns, né? Agora, quando está num ambiente de missão crítica, um POP, um data center, uma sala de elétrica, é importante pensar em alternativas que não gerem nenhum tipo de perigo para as pessoas. Se colocar um extintor de água dentro de um ambiente energizado, uma pessoa desinformada, ela pode gerar um risco para aquela pessoa ali, né? Você colocar um extintor de CO2, você pode até apagar o fogo, mas devido às suas características químicas, ele vai danificar, vai gerar algum problema para o equipamento que ali ele vai, né? Pó químico, mesma coisa. Fora a sujeira, fora, né, toda aquela confusão que você vai se deparar com aquela finalidade. Então, quando a gente fala em ambiente de missão crítica, a gente tem que pensar em soluções alternativas. E aí que a gente vem com a supressão de incêndio, que é o agente limpo, né? E todos os nossos produtos, uma parte de supressão de incêndio, usa o FK512. É um produto 100% ecologicamente responsável. Não é condutor elétrico, ou seja, se eu tiver contato com ele em um ambiente energizado, ele não vai gerar nenhum tipo de insegurança para uma pessoa, né? É totalmente volátil, não deixa impureza, não tem cheiro, né? Então, ambientalmente falando, totalmente responsável. Os gases e o que está sendo instalado lá para a iFibra, para nós, são os agentes limpos, né? São exatamente. Belezinha. Tanto no T-Box... Não danifica o equipamento, não... Tanto no T-Box quanto no compacto, o gás que a gente está utilizando é o agente limpo FK512. Perfeito. Queria entender um pouco dos tipos de detecção de incêndio, né? E suas diferenças. Sim. Que vocês têm. A gente classifica a detecção, a gente pode trabalhar ele como endereçável e convencional. Então, o convencional é muito utilizado para ambiente de pequeno porte. Ambientes que tem no máximo 2 salas. Por quê? Ele trabalha por identificação por zonas. Então, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, aí N zonas, dependendo do modelo de painel. Porém, cada zona, cada região que você implementa, você pode instalar 3, 4 dispositivos, 4, 5 detectores. Então, quando esses detectores instalados nessas referidas zonas, você não sabe qual sala que ele está. Zona 1, eu posso estar na zona 1, 4 detectores de diferentes salas. Então, eu não sei se está na sala elétrica, na sala de data center, ou na sala de... Né? Então, para o operador, precisa de um tempo maior para você identificar onde está o incidente. Já o endereçável, não. Ele já identifica o dispositivo, o detector, a sirene, você consegue dar um nome para ele, dizendo... Zona o detector... sala 3. Isso, exatamente. Né? Então, você consegue endereçar isso. Então, para operar no dia a dia é mais fácil. O que impacta aí é o valor de investimento. Né? Quando a gente está falando de um ambiente pequeno, o convencional tende... Por quê? Um ambiente pequeno, eu estou vendo, né, aonde está acontecendo. Então, o convencional ele atende
perfeitamente. Quando eu trabalho em projetos médio e grande porte, aí a gente recomenda utilizar o endereçável, porque eu tenho múltiplas salas, e aí para a operação no dia a dia da pessoa que vai trabalhar e operar o data center, é mais fácil de identificar um princípio de incêndio de forma mais objetiva e rápida, né? Então, quando a gente pega um projeto, a gente dá essa análise para os nossos clientes. Ó, aqui se aplica o endereçável, aqui se aplica o convencional. Então, a gente orienta o nosso cliente nesse sentido. Tá? Os dois sistemas funcionam? Sim. Só que cada um tem as suas particularidades. Quais são as particularidades? Preço. Né? Um tem um valor considerável como o outro. E o desafio do dia a dia da operação. Tá? Então, na Lux, por exemplo, como é um ambiente de pequeno porte que a gente tem, então é uma operação pequena, vamos dizer assim, a gente optou em usar o convencional. Padrão. Justamente para dar aquele save no valor de investimento ali. Não faz sentido colocar um equipamento endereçado, pagar... Abrir o olho, a gente já vê tudo que tem ali. Exatamente. Né? E aí, como vai ter um módulo também de monitoramento, a gente sabe também o que está acontecendo, independente se está na zona 1 ou zona 2. Tá? Legal. Então, cara, uma outra curiosidade que eu tenho também é... Você falou aí, a gente falou agora dos sistemas de detecção, né? A gente se hospeda muito em hotel, sempre tem aqueles detectores, empresas que a gente vai e tal. Qual é o nível de sensibilidade desses detectores? Por exemplo, uma fumacinha, ele já entra em combate, já detecta, ou não, ele tem que ver a chama. Uma chaminha só pequena ele não detecta, mas a chama tem que estar um pouco grande. Como é que funciona isso? A parte de detecção alarme de incêndio, a parte de detecção, existem diversos modelos de equipamentos. Eu tenho um detector de fumaça, ou seja, ele só vai ativar quando tiver uma fumaça próximo da sua base de funcionamento. Temperatura, ele analisa a temperatura, a mudança de temperatura do ambiente que ele está instalado. Então, por exemplo, aqui a gente está a 25 graus. Se esse ambiente tivesse um detector de temperatura aqui, ele chegasse a 30 graus, ele ia entender, dependendo do range pré-configurado, ele ia entender que esse ambiente houve uma temperatura fora do padrão de funcionamento, ele vai mandar uma informação para o painel, ó, a sala do podcast ali, a temperatura alarmou. Legal. Aí, né, chama, aí tem um detector de chama mesmo, porque é por espectro, então ele só vai detectar quando ele vê um princípio de chama ali. Então, assim, aí você tem temperatura, aí tem temperatura termovelocimétrica, aí você tem o detector por aspiração, que é aquele que aspira essa... Aí você fica cheirando o tempo todo? Tipo, você fica cheirando. Isso, é como sentindo ali, passa por dentro de uma câmera de análise, aí ele fala para o obscurecimento. Então, ele valida isso, e aí, se tiver dentro dessa partícula, ele manda uma informação que o ambiente está com uma anormalidade, vamos dizer assim. Então, tem chama, detector de feixe. Então, para galpões, pé direito, né? A gente fala altura muito alta, então você tem um detector de feixe, que é um emissor, um receptor, então ele substitui aí grande quantidade de detector de fumaça. Então, tem muita tecnologia disponível no mercado. Aí cada fabricante tem... A sensibilidade você ajusta lá. Aí você vai ajustando. Tem os detectores, os dispositivos pré-setados de fábrica, ou seja, ele só vai ativar quando chegar naquela temperatura de trabalho, né? Então, tem os que você pré-configura para quando chegar a esse nível, eu quero que ele dê um pré-alarme. Então, depende muito do projeto que você está desenhando. Né? A gente fala que no ambiente de automação, o céu é limite, né? Então, o que limita é o valor de investimento. Né? Quando você quer gastar, né? Quando você investir. Exato, porque nunca é difícil acontecer isso. Né? Tem mais uma curiosidade aqui. Hoje vocês têm alguma solução, ou vocês já viram por aí, ou estão pensando em trazer, com câmera de segurança também? Tipo, tem a câmera na sala, por algum motivo a câmera já enxergou aquele flash, as câmeras tudo inteligente com IA hoje em dia, né? E a câmera já manda a comunicação pro... Sim, existe hoje já soluções para essa finalidade, grandes fabricantes aí
tem essa inteligência embarcada no seu algoritmo ali de câmera. É muito utilizado isso para hangares de aviões, fábricas, porque é um valor de investimento muito alto. Né? Quando eu falo alto, é muito alto mesmo. Mas, hoje, tem grandes fabricantes de câmeras aí, que o próprio algoritmo dele, o próprio software embarcado, ele já prepara o ambiente ali se tiver alguma análise de fogo, né? Então, isso vai muito no analítico do pessoal de CFTV ali, Perfeito, né? perfeito. Mas existe, tá? Legal, existe. era uma curiosidade aqui, porque eu tenho o Alexandre do canal Papo Segurança, ele só fala sobre CFTV, e câmeras, é um amigão, e ele apresenta as câmeras lá com cerca elétrica, controle disso, sabe o que é animal, sabe o que é a pessoa, Isso. sabe diferenciar um carro, cerca digital, cara, estão avançados também, Sim, né? sim. Legal. Sim, aí a IA vindo uma IA embarcada, né? Então ela consegue dar um range maior de identificação nesse sentido, né? Animais, tamanho de pessoas, câmeras térmicas, ver até... No aeroporto, né? A gente tá na época mesmo do Covid, a Exato. gente descia do avião, a câmera já A câmera vai tava você tá ali febril, nossa, né? Para ver se a temperatura do seu corpo se pode apresentar ali alguma coisa de Covid, né? Hoje, então, assim, a pandemia desenvolveu a tecnologia, assim, antecipou uns 20 anos aí, praticamente, do que a gente ia ver, né? Legal, Então, legal. por obrigação, devido à pandemia, os grandes desenvolvedores, os cientistas, antecipou isso em 2 anos, né? A necessidade veio, então a coisa foi... E aí hoje ficou um legado, né? Então a gente tem um legado, né? Em termos de tecnológico, hoje trabalho em home office. Quem imaginava antes de 2019 trabalhar de casa, né? A gente via muito as grandes empresas aí, fazia ali uma vez por semana, né? Era o sonho de todo colaborador, né? Trabalhar de casa, né? Então a pandemia trouxe esse modelo de trabalho, né? E funcionou, porque muitas empresas entregaram resultados, né? E hoje até a Tech Intech ela tem um trabalho híbrido, né? Legal, então, legal. a gente faz esse trabalho junto com nossos colaboradores e você vê o povo um pouco mais feliz, sabe? Um pouco mais feliz, o funcionário mais feliz, que tá em casa, não precisa pegar aquelas 2 horas de trânsito, né? Tá perto da sua família, passar ali poder almoçar com seu filho, com seu esposo, com sua esposa, dentro da sua casa, num horário comercial, é um baita de um diferencial, né? Então, com certeza. Graças à tecnologia. Se não fosse tecnologia, a gente não ia conseguir. E os provedores pelo Brasil, né? Conectou esse monte de gente aí. O provedor do Brasil que teve um papel primordial, fundamental para que pudéssemos pudéssemos trabalhar remotamente, vamos dizer assim, né? Com certeza. João, fala um pouco pra gente a proteção passiva, cara. Como ela funciona e por que também que ela é ignorada? Cara, a proteção passiva ela é muito interessante, Thales, porque assim, são sistemas engenheirados que ela não é vista dentro de um ambiente, sabe? Ela fica tudo muito escondido em shafts, entre paredes, no teto. Só que são sistemas extremamente fundamental de compartimentação entre ambientes, né? Falando ainda tanto na parte vertical quanto na horizontal. Fazer proteção passivas em leitos e cabos, tanto de fibra ótica, elétrico, né? Então, isso é uma solução que é necessário. Hoje, toda a parte de fiscalização de bombeiro, ele pede isso, que é feita, ou seja, selagem de shafts, bandejamento de cabos entre um ambiente e o outro. Aí você tem uma gama, inúmeros produtos de diferentes fabricantes para atender essas especificidades, né? Igual aqui no meu lado esquerdo, eu tenho o nosso Pillow, né? A Tech Intech, ela, além de fabricar soluções, ela também é parceira de grandes fabricantes, tá? Então, a Tech Intech, ela fechou uma parceria no ano de 2020 com a STI Firestop, uma multinacional americana, que ela é especializada em fabricar sistemas, produtos chama de Firestop, proteção passiva.
E trazendo para o cenário telecom, pop, a gente tem alguns produtos, né? Eu trouxe aqui um que a gente chama de almofadinha, que é o Pilo, né? Depois vocês dão uma olhadinha aí como essa solução ela é implementada dentro de um leito aramado, de um bandejamento de cabo. É uns travesseirinhos mesmo, Thales. Então, você tem ali a área de abertura da parede, onde o leito aramado, a calha passa para um ambiente ou outro, ou seja, sai da sala de telecom, adentra o data center, por exemplo, a sala de... E ali fica uma abertura. Então, se caso tem um incêndio na sala de telecom, dentro de um bandejamento de cabo, então esse fogo vai vir passando pelo treinamento, vai adentrar a sala de data center. Ou seja, esses travesseirinhos, esses pilos, ele faz esse bloqueio. Tá? Legal. Então, qual que é a vantagem desses pillows? Aqueles são só tamanhos diferentes, né? A gente tem 3 a 4 modelos de tamanho, que depende da abertura. Você vai compactando ele dentro dessa abertura. E qual que é a vantagem? Você não tem manutenção. Não, você não tem manutenção. Eu gostei disso, que os equipamentos, eles são seguros para manusear. A gente que a gente não conhece, né, pessoal? Então a gente fica... Será que não vai estourar aí na nossa mão? Mas não, os equipamentos eles são muito profissionais, né, cara? Aí você coloca isso nas aberturas que coisa. Você vai passar um cabo óptico novamente. Você tira uma almofadinha, passa o cabo óptico e devolve ele. Né? Existem aplicações com manta, cerâmica ou lã de rocha e você passa a tinta intumescente. Só que funciona, atende a norma. Só que toda vez que for passar um cabo novo, você tem que perfurar isso, passar o cabo e recompor. Ou seja, você vai ter manutenções daquilo ali constantemente. Com essa solução, você vai lá, tira o travesseirinho, passa o cabo, coloca o travesseirinho de novo. Tá? Uma outra solução que a gente chama de EasyPad, que é um módulo, a gente tem de 3 tamanhos, né? Cada tamanho é baseado na ocupação de quantidade de cabos. Ele é instalado em uma parede, depois... a gente compartilha o vídeo dessa solução. Também, zero manutenção. Ele é uma escovinha, você passa o cabo por dentro dele. Aí, ó, tem outro maior do seu lado direito aí no chão. Você passa o cabo Mostra os 2 tamanhos pra galera. Passa o cabo por dentro dele e caso tenha um incêndio de um lado para o outro, ele bloqueia de forma efetiva e funcional. Tá? Então, para aplicações na área de telecom, a gente utiliza... O pessoal costuma passar cabo elétrico ou cabo óptico aqui? Elétrico, óptico... Passa tudo junto, tudo. Porque o óptico não tem interferência com o elétrico. É isso. Aí tem que atender as TIA 942, a 54410, aí tem que seguir as regras ali de... Não me ouve o João, a galera da Tecantec. Então, eu sou curioso igual você. A gente que estuda um pouquinho aí de telecom, não se mistura cabo elétrico com cabo TP, né? Então tem que... Com TP não dá, tem que separar. Agora, a fibra ótica até não tem problema de interferência eletromagnética, mas... você pode fazer... Esse cara, ele vai aonde mesmo? Estou aqui pensando, geralmente... Ou você pode estar em um shaft vertical, né? Então, quando você passa você tem aqui a laje, né? A laje está aqui. Então, você passa o cabo daqui embaixo, se tiver um incêndio embaixo, ele bloqueia, não passa a fumaça e o fogo vai lá de cima. Se você fazer ele na parte vertical, em parede, aqui tem uma parede, se eu tiver um incêndio vindo do lado de cá, ele bloqueia aqui, se eu tiver um vindo lá ele bloqueia aqui. Que legal. Tá? O legal é isso. Cidade aqui também. Não tem manutenção, né? Não tem manutenção. Eu vi que você falou. Ele abre? Ele abre, tá? Então, por exemplo, João, eu já tenho um ambiente instalado, já está todos os carros passados, eu consigo instalar o EasyPad? Conseguimos. Top. Você abre ele aqui, ele tem um lacrezinho, ele abre uma tampa, você faz a abertura, onde já está a abertura está pronta, você abraça o cabo, coloca, e ele tem umas flanges de fixação. Tá? Então, estou sem aqui o material de acabamento, então você... Até a abertura, você passou ele, você põe a flange de travamento aqui, está pronto. Então, em projeto já existente, dá para usar. Já existem grandes empresas de data centers, de telecom, já usam essa aplicação. Tem uma grande empresa de vendas online aí, que eu não vou citar o nome, que comprou 1.200 unidades desse carinha. Eles só trabalham com essa... Caramba, isso eles colocaram no data center deles lá, na empresa toda. Isso, é mais a parte de missão crítica. Se essa grande empresa está se preocupando, você não vai se preocupar. E a curiosidade que eu tive também foi importante porque o pessoal não dá para ver muito, gente, mas ele é bem lacrado aqui, ó.
né? Então eu tive essa dúvida se ele Sim. no ambiente já existente, a gente Você abre, consegue, ele é põe os bipartido. cabos e Você consegue bipartido, você tira Muito ele. 10, Você adorei tira ele essa aqui, solução. você tira a tampa, passa no cabo, coloca de novo, só alegria. só alegria. Então, a vantagem disso é que você não tem depois, tem que reparar uma solução que você vai ter que fazer essa compartimentação toda vez. Só pular e deixar, né, cara? Às Você investe uma vez João, só, né? Você sabe muito bem como é isso. Inclusive, lá no nosso data center é dessa forma, ambientes compartilhados. São salinhas comerciais que tem lá. Exato, E é muito comum, e a gente sabe muito que vem cabo de uma sala exato. para outra. E às vezes o fenômeno, o problema vem de fora para dentro, Thales. Então você precisa mitigar isso, você precisa bloquear esses fenômenos externos, né? Porque dentro está tudo bem controlado. Ó, seu ar-condicionado está controlado, a sua energia tem redundância. Só que fora não, você tem ali ambientes que você não tem o domínio, né? Uma sala ali, um ambiente compartilhado. Talvez o seu vizinho não tá atendendo todas as regras, as boas práticas de proteção contra incêndio. Ele pode trazer um problema para dentro do seu ambiente. Então, você tomando essas ações, essas proteções, você acaba minimizando isso, né? Você faz todo o seu papel de casa, só que o seu vizinho que não tomou o mesmo cuidado, ele acaba te prejudicando, né? Então, então imagine você em prédios tem vários andares de diferentes empresas e o shaft é compartilhado. Imagine se você não tem esse tipo de compartimentação. Você atende 100% ali, você faz manutenção, etc. Só que o seu vizinho de baixo, seu vizinho de cima, não. Ali comum. Traz o problema para dentro do seu ambiente. É muito comum, né? Então é importante pensar nisso, porque às vezes o problema está de fora para dentro. Perfeito. Eu queria falar de mais uma solução agora, né? Que é o Control Fire Spray. Extintor. Tá certo assim essa pronúncia? Control Fire. Control Fire a gente é uma parceria que a gente fez com uma empresa belga, tá? Chama Cefire. Nosso diretor executivo, Davi Sanches, nessas viagens dele pelo mundo, né? Ele é um cara que viaja bastante, vai muito em evento, em feiras. E ele gosta de trazer novidade, solução. Legal. E aí se deparou com esse Cefire, né? Tem, olha aqui. É o Control Fire, né? É um spray. A gente está importando ele para o Brasil, mais para uso doméstico, ou seja, ele não substitui um extintor portátil, né? A ideia dele é para uso doméstico. Ele é feito, o seu agente extintor é feito de uma planta, tá? Então, assim, ele chama de pet friendly, né? Ou seja, se um animalzinho for ali ter contato com esse produto, não vai gerar nenhum tipo de danos, tanto para o pet quanto para a pessoa, né? Incêndio classe A, B, C, D e K, que é para cozinhas, né? E cozinhas, quando você vai em cozinhas industriais, você tem ali ambiente de fritura e etc e tal. Acaba tendo alguns incidentes e aí é errado jogar água dentro de um recipiente com óleo quente, não, isso aí pode gerar uma queimadura de 3º grau. Então, esse Cefire é um produto que a gente gostou bastante. A gente já testou ele na prática, inclusive até eu recentemente tive um problema em casa e eu consegui Foi fritar o bife, o óleo caiu ali no fogo e pum, já sei, cara. E o bacana, assim, que nós temos muitos restaurantes aderindo a esse tipo de solução. Brevemente a gente vai ter uns vídeos aí de alguns restaurantes que apostou e acreditou no produto Cefire, né? Então, isso aqui é um presente aqui para Loucos, né? Eu vou pedir uma melhor indicação para vocês, para a gente posicionar ele aqui na Loucos. Hein? Então a gente desenvolveu um suportezinho, porque como ele é um spray portátil, é muito comum a gente guardar em ambientes que depois, caso tenha um incidente, cara, cadê aquele... Mas ele está lá no ambiente do incêndio. Às vezes ele está ali perto de uns pratos e aí não tem o tempo hábil para... Então a ideia é deixar ele mais próximo ali, para quando a pessoa tiver ali o famoso incidente, ele bate o olho e utilizar o produto de forma rápida para que controle isso o incêndio no seu princípio, né? Que o fogo, Thales, você não pode dar tempo para ele. Quanto mais tempo a gente der para o fogo, ele vai crescer e aí é mais difícil de controlar. Tá? Então é extremamente importante
a gente já, no princípio do incêndio, a gente já combater para que não tenhamos... Que ele tem uma dupla face aí, né? Dá para pôr ele na parede. Exatamente. A gente já desenvolveu uma solução. Só um pouquinho mais assim. A gente já desenvolveu a solução que a gente coloca a dupla face e caso a pessoa queira parafusá-la, ele também tem os encaixes legal. De parafusar. Então, nossa engenharia, a gente pensa em tudo, né? Então, de fogo. Isso faz. Então, é um produtinho que a gente tá lançando aqui no Brasil, né? E já tem algumas centenas de unidades já comercializadas. E a ideia é esse produto ter uma boa visibilidade também. Legal. Curiosidade, isso pode ter na mesa de um operador, numa empresa? Claro, tem todo o combate a incêndio ali dentro daquela empresa que foi feito. E, de repente, também na mesinha do operador aqui, um de cada lado, um em cada operador. Que assim, uma leve... A recomendação desse produto é mais para uso residencial, porque hoje os nossos materiais tecido, madeira, então ele tem poucas fibras. Então ele é muito inflamável, né? Então a pessoa às vezes liga um carregador de um celular, deixa na tomada, ele pega fogo. E aí dentro de uma casa não tem extintor. Então você utiliza. Para um ambiente de missão crítica, ele não é recomendável. Né? Então ele vai gerar o defeito, ele pode até apagar o fogo, mas ele vai gerar um problema ali para o equipamento que ele jogar. Então ele não substitui o agente limpo de supressão, ele não substitui o extintor homologado ali pelos órgãos de fiscalização. Tá? Então legal. É um complemento, tá? É uma solução complementar para uso doméstico, para a gente carregar na bolsa ali, eu tenho no meu carro. Sabe por que é legal eu perguntar? Porque da mesma forma que o provedor colocou não é todos, tá, galera? Eu sei que você não colocou, mas eu já visitei provedor que colocou um extintor de água dentro do data center. Às vezes por falta de conhecimento. Sim. Na minha cabeça também, por falta de conhecimento, eu vou deixar do lado da minha mesa. Só que é lá para minha casa. Por que eu estou fazendo isso? Por insistir aqui, mas não é. Não faça. Então, tirem suas dúvidas, gente. Entre em contato com a Tech Antec. Tem um QR Code na tela. Tem um link na descrição do vídeo também. Antes de você fazer aí qualquer investimento prévio. Vou comprar um monte de extintor, vou espalhar aqui pela sala e vai dar tudo certo. Não. Entre em contato com a Tech Antec. Entende aí a solução que você precisa, a sua necessidade, e faça um projeto como tem que ser. Exato. Não vai fazer igual eu, querer colocar o Control Fire numa mesa de escritório e o João já me corrigiu, falou que não pode. É assim que a gente aprende, né? Perguntando. Então pergunte, entre em contato com a Tech Antec, mostre o projeto que você já tem também, né? De repente, João, eu tenho uma coisa aqui, vocês conseguem melhorar, tá certo? Ou vocês aprovam do jeito que tá aqui também. Nós, da Tech Antec, a gente tem um grande compromisso com o cliente. A gente não quer empurrar qualquer coisa para o cliente. Então, a gente pensa, logicamente, como engenharia, atendendo toda a legislação, todas as normas técnicas, mas também a gente pensa no bolso do cliente. Então, dentro do nossa concepção é não vender só por vender. Né? Então, tem projetos que o cara instala apenas o compacto sem o combate. João, daqui um ano eu consegui grana, vamos instalar agora o combate com gás. Às vezes o cara compra salt box. Né? Começar, né, cara? Dá o start. Né? Assim como ele começou o provedor um dia. Então tem provedores que ele começa a deixar a tubulação tudo pronta. João, agora eu vou comprar só o cilindro com gás. A gente vai lá e instala o cilindro com gás, porque ele já, na fase inicial ali, ele colocou a detecção, colocou as tubulações, tudo bonitinho. O cara, beleza, respirei aqui, tenho grana, vamos agora investir mais um pouco. Então, pouco a pouco. O ideal é você crescer estruturado, começar estruturado, pensando a médio e longo prazo, né? Perfeito. Hoje, vocês atendem os provedores e data centers, né? Mas o que mais no mercado vocês atuam? A Tech Antec, ela tem uma abrangência muito grande em termos de projetos e soluções. Hoje a gente está trabalhando bastante com proteção de eletrocentros. São salas transportáveis, salas modulares, que geram energia para plantas de mineradoras, planta fabril. Então a gente trabalha muito com os fabricantes, que a gente chama de eletrocentro. Ou seja, a gente implementa toda a solução de proteção contra incêndio, coloca isso dentro de um caminhão
todo o modular ali, transportável, entrega na planta do cliente final. Por exemplo, a Vale, né, adquire bastante produtos eletrocêntricos porque ele tem que alimentar ali as diferentes plataformas de mineração. Né? Outro nicho que a gente atende é a parte industrial, projetos voltados para a parte logística, fabril, né? Então, tanto dentro do nosso portfólio de produtos, o sistema sem fio vem como um ganho muito positivo para esse tipo de mercado, hospitais, porque se reduz muito o tempo de implementação do projeto, né? Então, imagine só você pegar um hospital com 20 andares, com 1.000 metros quadrados por andar, você tem que passar cabo, tubulação, a quantidade de pessoas que você tem que colocar, a quantidade de material que você tem que instalar, o tempo. Então, o sistema sem fio, obviamente certificado, tudo bonitinho, ele traz uma velocidade, um tempo muito reduzido para implementar essa solução. A gente faz muito estudo com o nosso cliente. Projetos grandes, a gente põe um cenário cabeado, a gente põe um cenário sem fio e mostra para ele o tempo e quanto que ele vai investir escolhendo uma ou outra solução. E 99% dos casos vai para o sem fio. Que legal. Ainda mais porque a Tecntec traz 5 anos de garantia, né? Isso é um baita diferencial. No mercado brasileiro, apenas o mercado automotivo que dá 5 anos de garantia. É verdade. Eu acho verdade. Que, né? Mais para equipamentos eletrônicos, não. A Tecntec ela faz todo o acompanhamento técnico da solução, ou seja, a gente está monitorando, periodicamente a gente vai no cliente, vê se tem algum problema na solução. Então, assim, é uma operação que a gente acompanha todo o processo do cliente. Tá? Então, 5 anos de garantia. Bateria acabou. Estou falando que a bateria é 10 anos. Bateria acabou, eu vou lá e troco para o cliente, sem custo. Então, imagine você ter num cliente 10 mil dispositivos. Você vai ter mais ou menos 30 mil baterias de pequeno porte. Imagine se de 6 meses ele precisa trocar as 30 mil pilhas. Cara, imagine o custo que ele vai ter de OPEX ali para substituir essa... E a Tecntec está dando isso 5 anos. Se precisar trocar, a gente vai trocar e bater 5 anos. Exatamente. Esse é o tempo... Porque assim, o fabricante ele dá 10 anos de performance. A gente está sendo conservador, né? Porque a gente testou em 5 anos. Ou seja, a gente tem projetos instalados com 5 anos. Então, pode ser que o ano que vem a gente passe para 6, até chegar nos 10 anos, entendeu? Então, 5 anos eu tenho certeza que é garantido. Garantido. Aí, se vai ser 6, 7, vai ser conforme o tempo, tá? Claro, o fabricante está dando 10, mas vocês estão dando ainda uma margem grande de segurança, né? E a gente vem inovando, assim, até falei para o nosso CEO lá, cara, já que a gente está dando 5 anos de garantia, vamos dar 5 anos de equipamento também. Cara, a gente não confia, não acredita, a gente não aposta, então vamos dar 5 anos de garantia também no equipamento. Então, a gente colocou 60 meses de garantia também, 12 equipamentos também. Então, é um baita de um diferencial. Legal. João, agora eu queria fazer um ping-pong com você, cara. É umas perguntas, assim, de respostas curtas. Vamos ver. Tá bom? Vamos ver e aí você responde para nós, tá bom? O que é mais desafiador? Prevenir ou combater incêndio? É prevenir, porque a gente tem que trabalhar na cultura das pessoas, né? Então, prevenir é muito mais difícil do que combater. Combater, a gente vai ter bombeiros, vai ter o vizinho, vai ter a brigada, né? Mas você prevenir, você pensar antes de acontecer o evento de incêndio, é mais difícil convencer ali o dia a dia das pessoas. Perfeito. T-Box ou compacto? Qual é mais versátil? T-Box é mais compacto, é mais versátil, porque eu consigo atender ele de forma escalável e até proteger salas de pequeno porte. O T-Box, com essa versão mais atualizada, brevemente a gente vai ter até performance de proteger até salas. Legal. Incrível que pareça. Caraca. Não, perfeito. Prevenção de incêndio é uma prioridade ou um custo? É uma prioridade e necessidade, né? O custo ele existe em tudo. Se a gente for tomar uma água, o custo aí, né, cara? Exatamente. O custo eu coloco aí para os
os decisores das empresas, se ele perder a operação dele, quanto isso vai impactar na imagem da empresa e na operação do dia a dia. Aí é o custo que ele vai ter, né? Perder um site como um todo ou parar parte da sua operação. Então, aí, quando coloca isso na balança, você realizar a proteção contra incêndio sai de graça. É aquela coisa que a gente fala, é o seguro do nosso carro, né? Eu pago seguro há 20 anos, cara. Nunca usei. Que bom. Né? Nunca usei, mas eu pago há 20 anos. Ah, então, eu não quero usar. Mas, né? Então, Eu já usei. O guincho. É o que a gente usa, né? é, que a gente usa. É o que a gente né? usa. Então, eu falo que sistema de proteção contra incêndio é salvar vidas e proteger patrimônios. Tá? Isso é importante. Qual é o maior mito sobre segurança em data centers? Qual o maior mídia em segurança? Tem algum mito, por exemplo... cara, que vocês vão já atuar em algum data center e o cara fala, eu já tenho aí uma solução, você, cara, não, isso aí é um mito, isso não funciona. Falaram para você que isso funciona, mas isso não funciona. A gente vê muito assim, histórias assim, não, meu data center já está protegido já, eu tenho aqui hidrantes, extintores e sprinkler. Só que é um ambiente de missão crítica, né? Ou seja, a água estraga equipamentos, né? Então, você não tem uma operação 100% segura que ela vai parar. Obviamente que os grandes empresas ela têm redundância de localidades. Então, isso mitiga bastante. Mas quando a gente está falando de empresas que estão começando, está crescendo o seu portfólio, não tem esse formato de redundância 3, 4 sites diferentes. Né? Então, a gente já tem que pensar em uma proteção já eficiente na concepção do seu projeto. Perfeito. Proteção ativa ou passiva? Qual deve vir primeiro? Passiva, sem sombra de dúvida, né? Se a gente tiver uma proteção passiva funcional e eficiente, jamais você vai usar a ativa. Né? Perfeito. E por último aqui, um erro comum que todo provedor comete, né? Ou data center também, que você trabalha, na instalação de um sistema de proteção de combate a incêndio. Desculpa, repete a pergunta? Um erro comum que todo provedor comete na instalação de um sistema de combate a incêndio. É não escolher uma empresa especialista que vai dar a melhor solução, tanto tecnicamente e economicamente viável. Tá? Então, não fazer o filtro da escolha da empresa para essa finalidade. Acho que esse é o maior erro. Melhor escolher a Tech. Melhor escolher a Tech. Não vão ficar na mão. João, queria agradecer mais uma vez, cara, a sua presença, o seu tempo, a sua disponibilidade e principalmente o seu conhecimento. As minhas perguntas aqui simples, mas que acho que está na cabeça de muito provedor também, e ele entender que ele precisa de um profissional para cuidar do combate a incêndio, assim como ele precisa de um profissional para configurar os equipamentos dele. Uma empresa especializada, ele também precisa de uma empresa especializada para proteger ele ali, né, cara? Tem uma prevenção, né, no caso. Então, eu queria te agradecer e também queria deixar um espaço agora também para você falar com o pessoal, você deixar um recado aí para quem está assistindo. Legal, Thales. Obrigado aí aqui pelo espaço. Igual o mundo da engenharia de proteção contra incêndio, principalmente para chegar às informações desse segmento de provedor de internet, depende muito da sua exposição. Até te parabenizo todo você, toda a sua equipe por promover esse diálogo, né? Por mostrar isso. Brevemente a gente vai filmar ali, a gente vai estar junto lá na prática, né? No POP da Lux Telecom, e você escolher a Tecntec como um parceiro, né? Confiar no nosso produto, nossas soluções, como de outras empresas também. E a mensagem que eu passo para o setor estudem, pesquisem, avaliem, que prevenir é muito melhor do que remediar. Isso eu tenho a menor dúvida que lá na frente a operação de vocês vai estar bem cuidada e vocês vão dormir tranquilo e não vai acordar com uma ligação dizendo que determinado local está pegando fogo e você perdeu um espaço que é tão valioso, que suou, que investiu tempo, dedicação, uma história de vida e
questões diversas, a gente acaba sendo prejudicado. Então, pensar num todo é extremamente importante. Obviamente, você tem um nicho de negócio, eu preciso ter ali os equipamentos para gerar ali a conectividade, etc. e tal, mas esse equipamento precisa estar bem cuidado. Né? Igual a nossa saúde, né? Então, assim, para a gente andar, para a gente tem que ir no médico, a gente tem que, né, cortar o cabelo, fazer. Então, a gente tem que lapidar aí o nosso dia a dia. Essa é a mensagem que eu passo para todos. A Tecntec está à disposição de vocês. Entre em contato conosco, a gente tem um time assim, enorme para dar a melhor consultoria, o melhor suporte técnico. A porta da nossa empresa está aberta para vocês, para mostrar o nosso showroom, o nosso portfólio. Temos ali ambiente de testes, para que na prática, no ao vivo, vocês vejam a solução funcionando. Porque no final, a parte de proteção contra incêndio, ela é muito artificial, porque você não vê, né? É só caso aconteça. Né? Então, é difícil você convencer também e você investir em proteção contra incêndio, porque ela não é palpável, né? Internet você está vendo, você está acessando, então é mais fácil de você convencer adquirir aquele tipo de produto. O incêndio é só quando acontecer. E aí, a gente não quer que aconteça, então trabalhar com prevenção é a melhor solução. Perfeito. Bom, obrigado mais uma vez, João, também, toda a sua equipe que veio aqui acompanhando. Obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui. Tenho certeza que, assim como eu, você também aprendeu bastante, né, cara? Então, na hora de montar aí o seu sistema de combate a incêndio, de prevenção a combate a incêndio, né? Procura, tá certo assim esse pronunciamento? Sim. Prevenção, né, de combate a incêndio. Procura a Tecntec, todos os links deles vão estar aqui na descrição do vídeo. Cara, só manda um oi lá. Manda um oi, não precisa ser tímido, ser vergonha. De repente você, não entendo muito, não vou chamar. Chama, cara. A gente não entende mesmo, quem entende é eles, a gente precisa deles. Então manda um oi lá no e-mail deles, no WhatsApp, as informações vão estar na descrição do vídeo. Manda umas fotos lá, começa um bate-papo aí com algum consultor deles, começa a mandar umas fotos do seu data center, né, da sua missão crítica aí, e vem entender junto com a Tecntec a melhor solução para você, né? E tudo que eles têm, claro, para oferecer para vocês. Tem coisa aí que eu nem sabia, aquela proteção mesmo que vai entre as paredes ali, aquela de uma sala para outra que você põe os cabos dentro, muita coisa nova para mim. A gente só conhece extintor, né, galera? Mas não, tem os equipamentos corretos para cada ambiente correto também. Tá bom? Então entre em contato com a Tecntec, beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal, isso é muito importante, nos ajuda muito. Segue a Tecntec nas mídias sociais também, a gente vai deixar os links deles aqui na descrição do vídeo. Agora um beijão, um abraço no coração de cada um de vocês. Faz uma maratona aí no canal, você já tá aí, já maratona outro vídeo, beleza? É isso aí, até o próximo vídeo.